Oitavo, tudo tranquilo com vocês? Por aqui tá tudo beleza, tudo em paz, graças a Deus. Desde já peço orações a todos vocês, pais, familiares, amigos, e para que nós possamos retornar o quanto antes. Vamos lá? Quando se fala em África, geralmente imaginamos um continente ensolarado, com cenários de safari e graves problemas sociais. De fato, essas são características próprias do continente africano. Porém, ele tem muitas outras particularidades interessantes e desconhecidas por grande parte da população mundial. O continente africano é um grande continente, com pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro mais extenso do planeta. Cortam o continente africano 3 grandes paralelos e mais o meridiano de Greenwich. São eles o paralelo do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Antes de falarmos sobre isso, vamos pensar um pouco. Muito bem, então você já pôde notar que o continente africano possui terras nos 4 hemisférios, devido ao meridiano de Greenwich e ao paralelo do Equador, sendo que a maior parte do continente africano está localizado no hemisfério leste ou oriental. Uma pequena parte está localizada então no hemisfério ocidental ou oeste. Se nós pegarmos o paralelo do Equador, nós vamos perceber que tanto para norte quanto para sul está distribuído de maneira homogênea, de maneira igual. Por esse motivo, nós podemos falar que o clima do continente africano é espelhado. E aí pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo legal, graças a Deus. Desde já peço orações a vocês, familiares, bem como que nossa crise mundial acabe o quanto antes, para que possamos retornar às nossas atividades, à nossa sala de aula, ao nosso convívio, que é tão importante nos dias de hoje. Beleza? Vamos lá? O nosso tema da aula trata sobre o continente africano e seus aspectos naturais. A primeira parte desse tema fica na característica do relevo, da geologia do continente africano. Aspectos naturais. Quando nós tratamos de aspectos naturais, estamos falando de um conjunto de diversos fatores que estão correlatos, como o relevo, como a hidrografia, como a vegetação. E esses fatores são o resultado final da paisagem natural. Paisagem natural que o ser humano vai ter uma interação transformando em espaço geográfico. Para falarmos sobre o relevo africano, precisamos entender o que significa relevo. Relevo é todo conjunto de formas que se apresentam na superfície da Terra, como planaltos, planícies, depressões, montanhas, entre outros. Falando sobre relevo africano, quando juntamos a costa oeste do continente africano, juntamente com a costa leste da América do Sul, parecem peças de quebra-cabeça. Se encaixam perfeitamente. Isto é devido à
teoria da deriva continental. Você sabe o que significa a teoria da deriva continental? Preste atenção neste breve resumo. Depois dessa explicação das placas tectônicas, nós podemos notar que as placas tectônicas estão em constante movimento sobre o material pastoso chamado manto. No livro de vocês, nessa página aqui, nós temos o Rift Valley. Rift Valley, que é uma enorme fenda provocada pelo afastamento contínuo das placas tectônicas africana com a arábica, localizado desde o Mar Vermelho, com uma extensão de 5.600 quilômetros até Moçambique, até o Monte Kilimanjaro. Também é localizado no fundo do oceano, entre a costa africana e a ilha de Madagascar. Estima-se que essa fenda possa separar o chifre africano, que é essa região que eu vou mostrar para vocês aí no mapa. Aparece no seu canto do vídeo. Certo? Nós já vimos aí na aula passada a respeito de relevo do continente africano. Agora nós vamos trabalhar com a questão de clima do continente africano. Isso você encontra no seu livro na página 64 e 65. Acompanhe comigo. Vamos lá? Antes de iniciarmos o assunto sobre clima na África, primeiramente, precisamos entender um pouco sobre conceitos básicos de clima. A atmosfera. A atmosfera ela é composta por várias camadas, onde a mais importante é a troposfera. Nela ocorrem todos os fenômenos naturais, como chuva, como as tempestades, como neve, entre outros, que nós estamos acostumados, estamos habituados. A latitude. Observando o continente africano, a latitude é um dos mais importantes. Porque quanto maior a minha latitude, mais frio eu tenho, menor a temperatura. E o continente africano é um continente que pode se dizer por espelhado, pois nós temos mais ou menos a mesma porção de terras, é um continente equidistante, mais ou menos a mesma porção de terras para norte e a mesma porção de terras para sul. O clima do continente africano
ele possui alguns fatores interessantes que interferem diretamente. Dentre eles, podemos citar a distância do Equador entre os trópicos, a altitude, a maritimidade e a movimentação de correntes de vento. A partir da linha do Equador, observamos os seguintes climas. O equatorial é o clima caracterizado com uma faixa de amplitude térmica muito baixa, ou seja, pouca variação de temperatura, com temperaturas elevadas durante o ano todo e um elevado índice de pluviosidade, quer dizer, muita chuva, e não apresenta praticamente estações secas. Semiárido é um clima que apresenta uma transição do tropical para o desértico, ou seja, é caracterizado pela irregularidade das chuvas. Clima desértico é caracterizado pela ausência de chuvas. Nós temos ao norte o deserto de Saara, que também possui uma grande amplitude térmica, ou seja, durante o dia muito quente, durante a noite baixas temperaturas. O mesmo ocorre no extremo sul com o deserto do Kalahari. Clima temperado. Logo abaixo do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer, nós temos o clima temperado, ou seja, nos extremos do continente, tanto ao norte quanto ao sul. É caracterizado por uma estação fria e uma quente, ainda assim com as médias menores do que o clima tropical. Clima frio de montanha. Clima frio de montanha apresenta temperaturas baixas devido à altitude. Afinal de contas, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A hidrografia do continente africano. Devido ao predomínio de rios de planaltos no relevo africano, os rios que percorrem essa área podem apresentar cursos acidentados, o que possibilita a formação de trechos encaixoeirados, o que dificulta a navegação. Por outro lado, essa característica favorece a produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, as quais são instaladas na medida em que os países do continente se desenvolvem economicamente. As vastas regiões áridas e semiáridas limitam a existência de rios na África. Apesar de existirem cursos extensos e caudulosos, sua distribuição é desigual e insuficiente para atender às necessidades hídricas de cada país. O clima favorece a presença de inúmeros rios temporários durante longos períodos de estiagens. Transformam-se em leitos arenosos e sem vida, o que agrava ainda mais os problemas sociais no continente. O famoso Rio Nilo é formado pelas confluências dos rios Nilo Branco, Nilo Azul e Atbara. É um dos maiores rios do planeta. Sua extensão total é de 6.853 quilômetros, mas pesquisas recentes, ainda não totalmente reconhecidas, consideram que as nascentes seja no rio Rukarara, em Ruanda. Nessa perspectiva, ele passaria dos 7.088 quilômetros e superaria o rio Amazonas, nas 6.992 quilômetros, atualmente considerado o maior curso d'água mundial. A bacia hidrográfica do rio Nilo ocupa mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, abrangente, então, os seguintes países: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Buriti, Sudão, Etiópia e Egito. Seu relevo é acidentado. Em uma área de declive, o Nilo recebe águas das encostas da região do clima úmido e atravessa extensas áreas desérticas. Seu delta fica no Egito.
As frequentes inundações sazonais depositam matéria orgânica no solo e sustentam a economia agrícola do Egito há milênios. A importância desse rio é tão grande para o país que no passado ele era reverenciado pelo povo egípcio nos rituais religiosos. O rio Níger, com 4.180 km de extensão, é o terceiro maior rio africano. Deságua no Oceano Atlântico por meio de um extenso delta. Tem grande importância, pois percorre o deserto do Saara. Sua bacia hidrográfica abrange mais de 2 milhões de quilômetros. É fundamental para a produção hidrelétrica e de irrigação. O regime pluvial desse rio é caracterizado pelas 2 chuvas anuais. O rio Níger percorre os seguintes países: Guiné, Mali, Níger, Benin e Nigéria. O rio Zambeze, com 2.574 km de extensão, é um dos rios mais existentes no sul do continente africano, aonde possui uma região também chamada de África Austral. Seu curso foram instaladas 2 usinas hidrelétricas, a Coara Bassa, em Moçambique, e a Caribá, na fronteira entre o Zâmbia e o Zimbábue, onde também se encontram as Cataratas de Vitória, um conjunto espetacular de quedas d'água que, em 1989, foi declarado Patrimônio Cultural pela Humanidade, pela Unesco. O rio Orange, outro rio importante da África Austral, com uma extensão de 2.100 km, percorre o sul do continente em direção predominantemente a oeste. Portanto, sua foz está localizada no Oceano Atlântico. Esse rio tem grande relevância econômica, pois seu curso irriga extensas áreas por intermédio de barragens e canalizações. O rio Limpopo tem as suas nascentes em Joanesburgo, na África do Sul, onde recebe o nome de Rio dos Crocodilos. Mas seu marco zero ocorre posteriormente na confluência dos rios dos Crocodilos e Maricô. Ele percorre 1.800 km no sentido noroeste, demarcado as fronteiras então da África do Sul, Botsuana e Zimbábue, onde passa pelo território de Moçambique e deságua no Oceano Índico. Os grandes lagos africanos estão relacionados à dinâmica do relevo geológico do continente. Eles provêm da movimentação das placas tectônicas que originaram o Rift Valley. A alta fertilidade dos solos da região foram um forte atrativo para as populações que vivem ali. Entre eles, os maiores lagos destacam-se o Tanganyika, o Nyassa, também chamados de Malawi, e o Turkana, com 26.830 km² de área. O Vitória é o segundo maior lago do mundo. Ele é margeado por Uganda e pelo Quênia e Tanzânia. Biomas do continente africano. Vegetação. Assim como a linha do Equador, norte e sul, podemos observar os seguintes biomas, pois está influenciado diretamente como o clima. A floresta equatorial está associada ao clima tipo equatorial. A floresta é composta por árvores de grande porte até 60 metros de altura, o que impede a luz do sol que chegue às vegetações menores e acelerem em conjunto com a umidade o processo de decomposição e reintegração do solo rapidamente na matéria orgânica. As savanas ocorrem nas áreas de clima tropical, com árvores de pequeno e médio porte, distantes uma das outras, onde os espaços vagos são ocupados por gramíneas. As savanas são habitats de animais como leão, elefante e hiena. Nas savanas desenvolve também atividades agropastoris, aonde elas se expandem rapidamente
Desta maneira, ocorre então a caça ilegal dos animais que vivem nessa região. Os estepes são áreas de transição entre a savana e o deserto. É caracterizado por uma vegetação esparsa que combina gramíneas e a formação arbustiva. É nessa área que ocorre o processo de desertificação em função da falta de recursos hídricos e pela ação humana em suas atividades agropastoris. O deserto tem uma vegetação caracterizada esporádica. Quer dizer que surge em contato com a água e desaparece na ausência da mesma. Há plantas adaptadas ao deserto. Ao invés de folhas, tem espinhos, para evitar a perda excessiva de água. Insetos, répteis e roedores são animais tipicamente da fauna desértica. Vegetação mediterrânea. Está associada ao clima mediterrâneo. Temos a vegetação do mesmo nome composta por formação arbustiva através de carvalhos, maquis, pinheiros. Lobos, lebres e cabras, entre outros animais, habitam nessa região. A fauna é composta por animais de pequeno e médio porte. Mamíferos, répteis, insetos e outros anfíbios habitam esse lugar.